Tudo começa com uma pergunta desconfortável. E se alguém que você conhece saísse para pescar numa tarde qualquer, em um lugar onde você já esteve dezenas de vezes e simplesmente sumisse? Não sumisse de vista, mas sumisse do lugar, do tempo, do mapa. Agora, faça o caminho de volta. 5 dias depois, essa pessoa acorda, exausta e ferida, numa estrada que você sabe que fica a horas e horas de casa, em outro estado, e não consegue explicar como foi parar ali. Parece roteiro de filme, eu sei, mas essa é a espinha dorsal de um relato que atravessou décadas e continua provocando debates. O caso Bebedouro, de 1969. Voltemos àquela tarde. Estamos em Bebedouro, região de Matosinhos, em Minas Gerais. O cenário é familiar para qualquer mineiro que já passou o domingo perto de uma lagoa. Capim alto, água mansa, barulho de bicho. José Antônio da Silva, 24 anos, soldado da Polícia Militar, decidiu pescar. Carrega consigo um objeto de fé que para ele não é acessório, um rosário. Veste um calção de camurça amarela. Na cabeça, 2 gorros improvisados que fazem sombra no rosto. É um retrato de simplicidade, e talvez seja exatamente esse contraste que torna o que vem a seguir tão perturbador. Por volta das 3 da tarde, um barulho vindo de trás faz José virar o corpo. Entre os capins, vultos. Ele tenta entender. O ouvido pesca gemidos abafados, como se houvera gente falando baixo, ou como se o próprio vento estivesse preso. Não há tempo para pensar. Um raio, que ele descreve como um fogo estranho, verde no centro, vermelho nas bordas, o atinge. O efeito é instantâneo. Cãibras, pernas dormentes, joelhos no chão. O pescador vira prisioneiro do próprio corpo. É nesse estado que 2 seres pequenos, cerca de 1,20 m, o erguem pelas axilas e o arrastam. O chão é úmido, a vegetação bate nas pernas, o coração dispara. Os olhos de José encaram uma coisa que ele nunca viu. Um objeto que parece um carretel gigante, cilíndrico, cinza, com uma base preta circular e outra plataforma um pouco maior no topo. Há uma abertura. Lá dentro, a luz é clara, mas não vem de lâmpadas. É como se as paredes emitissem o dia. Os seres vestem roupas claras e brilhantes, com dobras rígidas nas articulações. Capacetes cinza, foscos, com 2 buracos para os olhos. Da base dessas máscaras sai um tubo que cruza o peito e vai parar em um bujão nas costas. Sem dizer nada, sentam José em um banco cúbico sem pernas e colocam um capacete igual ao deles em sua cabeça. É pesado, as quinas machucam a nuca e os ombros. Amarram os pés, amarram a cintura com um material áspero. Um terceiro ser entra, trava a própria fivela, puxa uma alavanca e a escotilha se fecha. Sobe. A viagem é incômoda. Falta ar, as pernas parecem de pedra. Os outros falam entre si numa língua que não faz sentido. José tenta contar o tempo por dentro, mas ele não se deixa contar. Depois de um período que ele não sabe medir, o aparelho para. Desprendem suas amarras, fecham os orifícios do capacete para que ele não veja e o levam. O banco seguinte é duro igual. Quando abrem os buracos da máscara, a realidade é outra. Ele está num salão. À sua frente, um homem sem máscara, sem uniforme de voo, conversa alegre com 3 daqueles seres, agora sem capacete. O rosto de cada um é um choque. Cabelos longos e ondulados com tom avermelhado, barbas que descem até o abdômen, olhos grandes com a parte branca parecendo escura, pupilas pretas, nariz comprido e fino, orelhas com a ponta. E uma boca que não é um corte horizontal, mas parece uma fenda vertical. Se você está tentando visualizar, não se sinta culpado. É difícil mesmo. À direita, um estrado. Sobre ele, 4 homens nus, deitados de barriga para cima. 2 são robustos, um negro, um branco, e 2 são magros e brancos. Parecem mortos. Acima desse estrado, desenhos coloridos de coisas da terra. Animais, cidades, mar, carros, caminhões, aviões. Como se alguém estivesse montando um manual ilustrado do nosso mundo. A conversa acontece por gestos, desenhos e palavras repetidas. A impressão de José é que querem armas. Antes que você imagine rifles ou mísseis, anote apenas a palavra armas. Entender o que exatamente se quer dizer com isso é parte do enigma. Nesse meio tempo, trazem uma bebida de cor verde escura, amarga. Ele só bebe depois que vê alguns deles beberem também. O corpo agradece,
Uma pequena onda de alívio percorre os músculos que estavam tensos. O que vem depois é a proposta. 3 anos com ele aqui, buscando informações. 7 anos com eles, aprendendo. Depois volta definitiva para atuar como uma espécie de ponte. José nega com a cabeça. Agarra o rosário. Começa a rezar. O que parece ser o líder se irrita, arranca o crucifixo. É quando alguém entra, alguém que só ele vê. Um homem de hábito escuro, descalço, com barba e cabelos longos e claros. A presença dele muda o ar. José sente paz. Os outros não olham, não notam. É como se 2 filmes passassem no mesmo quadro sem se tocarem. Há uma mensagem que ele recebe, e que, segundo conta, só deveria ser revelada 3 anos depois, quando houvesse nova instrução. Se você ficou frustrado com a falta de detalhes, junte-se ao clube, mas aceite que, às vezes, a zona de sombra faz parte do cenário. O homem some. Os pequenos retomam o controle, vendam a máscara, prendem de novo, retornam. O pouso seguinte é áspero. O cheiro é de terra. Há o som de água perto. O corpo quer deitar ali mesmo. A consciência vem e vai. Quando o dia clareia, José está em outro mundo. Não porque seja outro planeta, mas porque é um mundo que fica em outro estado. Um passante informa: você está a 32 quilômetros de Vitória. O calendário informa: é 9 de maio, 5 dias. A perna direita está inchada até o joelho. A nuca e os ombros têm feridas abertas. Ele consegue carona, chega às proximidades de Colatina, vai à estação de trem, recebe comida e abrigo por algumas horas e então segue o caminho de volta. Em Belo Horizonte, a história dá cara. Um agente de segurança, de nome Geraldo Lopes da Silva, o interpela. Pede que ele conte. Pede que repita. Busca contradições. Ao final, decide encaminhar o soldado à corporação. É assim que o caso Bebedouro entra, de alguma forma, na história institucional. Não como um rumor de beira de lagoa, mas como um relato que bate à porta da Polícia Militar. Daí em diante você já sabe. O caso ganha papel, vozes, investigações civis, entra em boletins, revistas e compilações. Ganha desenhos, do objeto, dos seres, do ambiente, que ajudam quem lê a visualizar. E a cada nova republicação, renasce a pergunta: o que, afinal, aconteceu com José naquela tarde de 1969? O que podemos fazer, como investigadores e contadores de história, é manter a régua no lugar, respeito ao relato, cautela com conclusões. Há coisas que não sabemos. Há coisas que podemos comparar com outros casos. E há coisas que, talvez, nunca saiam da zona cinzenta entre memória e mistério. E tudo bem. A ciência também avança acumulando perguntas melhores. Se essa história mexeu com você, não é por acaso. Ela fala do nosso medo do desconhecido, da nossa vontade de entender e da nossa necessidade de escolher, mesmo quando parece mais seguro simplesmente dizer sim. José disse não, e de alguma forma é esse não que continua ecoando. Obrigado por ter ficado até o fim. Se gostou, curte, se inscreve e confere o próximo capítulo dessa nossa série de investigações. A gente se vê lá!